Oi, gente. Hoje eu vou fazer um dos vídeos mais importantes desse canal. Dos que já tiveram e dos que vão ter. É um vídeo muito importante que é sobre filosofia. Sobre como e por que ler filosofia. Isso pode mudar a vida de vocês, ou a maneira de vocês lerem as coisas, tá? Então vamos começar. Seguinte, por que pode mudar a vida de vocês? Porque se você for uma pessoa que estuda, que faz faculdade, tem dificuldade de ler, de estudar, de interpretar certos livros, isso pode te ajudar muito, muito, muito. E para quem quer ler aqueles livros dificílimos, começar a ler Homero, começar a ler Divina Comédia, eu começaria por aqui, eu comecei por aqui, comecei a ler filosofia. E também porque você pode mudar a maneira de ver as coisas. No seu mundo, a maneira de você dialogar com as pessoas, a maneira de você enxergar as coisas. Então, é um vídeo de mudança mesmo. É um hábito, se vocês conseguirem, que pode mudar. Me mudou, me modificou. Me modificou. E eu fiquei impressionada o quanto me modificou. Eu já lia muita coisa, principalmente literatura, e filosofia eu nunca tinha lido. Eu tinha estudado um pouco filosofia na faculdade e tal, e tentado entender um pouco sobre Platão, e foi o máximo, né? Mas sempre tinha ficado aquela vontadezinha, assim, de entender um pouco mais de filosofia. E aí eu comecei a ir atrás de livros de filosofia. Não foi muito fácil, por isso que eu estou tentando aqui nesse vídeo dar o caminho das pedras para vocês, ensinar como pode ser mais fácil, e falar, gente, é incrível o que acontece na cabeça da gente, tá? O que acontece. Sua maneira de enxergar, de entender as coisas se transforma. E eu não estou falando, isso eu quero deixar bem claro, de você ler sobre os filósofos ou estudar filosofia, mas você ler os filósofos. É bem diferente. Tá? É ler os filósofos, ler um livro de Platão, de Aristóteles, de Kant, de Nietzsche. Nossa, que difícil! Não é a coisa mais fácil do mundo, mas a gente pode começar devagar, aos poucos, né? Bem devagar, e isso já te transforma, já vai transformar a sua compreensão, já vai transformar a maneira que você vê o mundo. Então, vamos lá. A primeira coisa é os passos. Vamos aos passos. A primeira coisa seria você ter alguns livros ou algum livro que possa te dar uma noção geral da filosofia, né? Aqui tem vários livros que dão uma noção geral, que você pode começar como uma introdução à filosofia, né? Eu coloquei alguns aqui, mas tem muito mais livros. Esse daqui, olha, Bertrand Russell, eu acho muito difícil. É um livro muito difícil para quem está começando, tá? E é um livro para quem está mais para frente, é legal. Eu não gosto muito desse livro, porque ele, apesar de ser um filósofo, ele é realmente um filósofo incrível, ele coloca muito as opiniões dele.
E eu prefiro ler opiniões depois que eu já sei, para eu poder questionar e concordar ou não com ele. Porque ele tem uma visão de Platão, ele tem uma visão de Aristóteles, ele tem uma visão. Então, ele faz críticas a respeito disso. Por melhor que ele seja, ele tem um ponto de vista, e outros grandes também têm outro ponto de vista, muito diferentes deles. E a gente pode ter um terceiro, mas a gente tem que ter informação para ter esse ponto de vista, tá? Então, esse aqui, do Bertrand Russell, eu já não indicaria para começar. Muita gente até começa e tal. Tem esse aqui, olha, da Marilena Chauí, ele fala dos pré-socráticos a Aristóteles. É difícil, é também bem difícil, é bem detalhado, mas eu acho um livro bem difícil. Para quem quiser se aprofundar, é ótimo. Tá? Depois que você lê um pouco sobre Platão, sobre Aristóteles, os pré-socráticos, um conselho que eu dou, porque foi um erro que eu fiz. Eu fui para Platão e pulei os pré-socráticos. Não, não façam isso, tá? Porque vocês só vão entender Platão mesmo se vocês lerem sobre os pré-socráticos. Esse livro aqui, que é um livro muito bom, do Will Durant, que muita gente pega, eu adoro o Will Durant, não aconselho para você ter uma noção geral. Ele tem apenas alguns filósofos, ele não fala dos pré-socráticos. Então, saiba que se você for ler esse livro, você não está tendo uma visão geral da história da filosofia. Você está tendo uma boa introdução a cada um dos filósofos que ele está falando. Sendo que Platão eu não gostei muito porque ele não aborda quase a teoria das ideias, que eu acho que é o principal de Platão, e vem a constituir uma das coisas mais importantes no pensamento ocidental. Depois, tá? Então, tem outros, vamos aqui, esse livro aqui, ó, História da Filosofia, dos pré-socráticos à filosofia contemporânea, do Juan Manuel Navarro Cordon e Tomás Calvo Martinez. Eles são professores de filosofia, é um livro muito bom, que dá, se você quer ler e estudar, dar uma introdução boa à história da filosofia, é um livro incrível, que é incrível mesmo. Aqui eu coloquei quase todos em Francis Bacon, tá? Então, que foi por onde eu comecei. Eu comecei com Francis Bacon. Eu vou já falar por quê. Então, eles falam muito bem, é bem detalhado. E eu não acho que vocês precisem, que a gente precise ler tudo, tá? Não acho. A princípio, tem coisa aqui que é mais... Se vocês quiserem ler tudo, tudo bem. Mas tem coisa aqui que, por exemplo, é mais história, menos filosofia, Kepler e Galileu, é outra coisa, astronomia pré-copernicana, dá uma outra visão também do pensamento, né? Do início da ciência, mas eu acho que a gente pode focar. Tem dois caminhos. Você pode ler tudo de um livro e ter uma noção geral completa, mas é um livro de 1000 páginas. E o outro você pode focar. Quero ler tal filósofo. Vou ler tal filósofo. Vou começar a ler tal filósofo. Né? Então você vai, que foi o que eu fiz, tá? E antes de você ler esse filósofo, é bom você ler um pouco sobre esse filósofo, para você ter uma ideia. E aí seria o caso, por exemplo, desse livro que eu falei, né? Aí a gente vai lá para Bacon. Cadê Bacon? Francis Bacon. Tem alguns livros, gente, por exemplo, que não tem Bacon. Não tem Francis Bacon, tá? Então, tem outros que não tem outros. Então, vocês têm que ficar de olho nessas introduções aí, tá? Bom, então, agora eu vou explicar por que eu comecei com Francis Bacon. Porque Francis Bacon e Descartes, um pouco depois, eles
são o início da filosofia moderna. Então, assim, o início do pensamento moderno é mais familiar para nós e é o início da ciência. Francis Bacon foi responsável também pelo início da ciência. Logo depois veio Newton com a física, mas baseado também nas ideias de Francis Bacon e de Descartes, que já tinham vindo. Eles mudaram completamente a cabeça e os pensamentos que tiveram até o Renascimento. E foram responsáveis ao início do nosso mundo de hoje. A ciência, a tecnologia, a industrialização, tudo esse pensamento de Francis Bacon, Descartes, depois John Locke, eles foram responsáveis por isso. Isso é uma coisa que eu me interesso. Tem várias áreas da filosofia. Tem uma que é política, que aí você inclui outros hobbies, mas, em particular, eu preferi ler sobre o conhecimento, né? A linha de conhecimento, e comecei com Francis Bacon mesmo, vou mostrar para vocês. Aí eu li um pouco sobre Francis Bacon, quis me informar. Quando eu tenho alguma dúvida, eu vou e pesquiso nesses livros de filosofia em geral, né? De introdução à filosofia, que falam dele, se o livro dele não é o suficiente, mas lá fui eu, esse Novum Organum, que é o principal livro de Francis Bacon, tá? Vamos lá, livro 1. Só para vocês terem uma ideia. O homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza. Não sabe nem pode mais. A natureza não se vence, senão quando se lhe obedece. Seria algo insensato, em si mesmo contraditório, estimar poder ser realizado o que até aqui não se conseguiu fazer, salvo se fizer uso de procedimentos ainda não tentados. Tal como as ciências de que ora dispomos são inúteis para a invenção de novas obras, do mesmo modo a nossa lógica atual é inútil para o incremento das ciências. A lógica, a ciência que eles tinham naquela época, né? Ele propôs uma nova maneira de se pesquisar as coisas. E esse livro diz muito sobre isso. Eu acho incrível porque é uma vertente que eu gosto muito, é uma vertente empírica, os empíricos, que é ele, John Locke, Hume. E eu acho que hoje em dia é muito importante a gente se basear no que é concreto. A gente está muito nas ideias, sabe? Ah, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. Cadê a verdade? Onde está a verdade? Isso é muito atual, gente. Isso é muito atual. Agora, em 2021, a gente está perdido porque cada um diz que tem uma verdade. A gente voltou lá para a Idade Média. Entendeu? Não é assim. A verdade não é só porque você acha. Tem base, tem fundamentos para essa verdade. E isso foi o início da base e do fundamento da verdade científica, que começou com Francis Bacon. Por isso que eu gosto tanto dele. E depois veio Descartes, que foi a mente racional, que é incrível, mas eu acho que a gente ficou demais no eu acho, eu raciocino, às vezes se contrapondo ao que é concreto, ao que é real, ao que está no mundo físico. Então,
muito dessas ideias, as verdades que as pessoas têm e dizem, e se dizem com verdade, a gente tem que vir para aqui, ó, Bacon neles. Francis Bacon, não Bacon, Francis Bacon neles, sabe? John Locke, David Hume. Então, por isso, para a gente ter mais segurança no que acreditar, que hoje em dia está muito complicado, e depois a gente vai ter quase que interpretar o que essas pessoas falam. Por isso, daí também a mudança de raciocínio que dá com a gente. Vou mostrar aqui Descartes. Tem esse livro aqui incrível também, mas é sobre Descartes, não é Descartes. Descartes é a invenção do sujeito. É a individualidade, tudo fala o quanto ele contribuiu para isso. É muito interessante, para vocês verem como mudou o mundo a partir daí, né? Dos dois. Descartes. Aqui tem várias obras escolhidas, e aqui é Discurso do Método, tá? Que é o livro mais famoso do Descartes. Eu acho um livro fácil de ler, e é um livro curto. Vou ler só um trecho. Sem apoiar minhas razões em nenhum outro princípio, a não ser no das perfeições infinitas de Deus, procurei demonstrar todas aquelas que pudessem suscitar qualquer dúvida e mostrar que elas são tais que, embora Deus tivesse criado muitos mundos, não poderia existir um só em que deixassem de ser observadas. Eu peguei meio aleatório, mas vamos pegar alguma coisa aqui. Vamos ver o que temos aqui. O melhor a fazer seria dispor-me, de uma vez para sempre, a retirar-lhes essa confiança, a fim de substituí-las em seguida ou por outras melhores, ou então pelas mesmas, depois de tê-las ajustadas ao nível da razão. Ele, na realidade, aqui ele está falando, ele conta que ele começou a questionar tudo que ele sabia antes. Ele começou a questionar tudo. Ele começou a duvidar de tudo que ele já sabia ou que ele tivesse aprendido algum dia. Ou seja, tudo que a igreja tinha passado, tudo que ele começou a questionar e a colocar no zero, ou seja, vou ver daqui o que pode ser verdade ou não, a partir de elementos racionais. Penso, logo existo, né? Do Descartes, a grande frase. A diferença, ele é racionalista, né? E o Bacon é empiricista, empírico. Depois outros, e que culmina em Kant, vem para juntar essas duas linhas, que é o empírico com o racional. Eu ainda não cheguei aí. Tá até aqui, comecei a ler, mas aí eu acho que você tem que ir numa cronologia mesmo, tá? Crítica da razão pura, acho que você tem que ir a partir... Você pode começar ali no Bacon, tudo bem. Aí vai Descartes, aí vai John Locke, aí depois é David Hume, e aí depois você vai para Kant. Seria essa ordem. E entre eles tem vários outros, que vocês podem ler ou não. Tem um maravilhoso, que é racionalista também, que é Spinoza. É incrível, é um livro meio difícil de ler. E, assim, ele é baseado, eu comecei a ler, eu não estava entendendo como é que ele estava tirando aquelas suposições. Ele tira, sei lá da onde, um pouco como Descartes também tira, não sei da onde, as constatações de que Deus existe. E Descartes, e Spinoza também um pouco isso, né? E aí vem esses outros para falar assim, não, tudo bem, você pode raciocinar, mas com base de
com base em algo que existe concretamente, né? Que é o próprio Kant depois, que foi o ápice do conhecimento da verdade, né? É fácil mostrar assim que há, de fato, a priori, no conhecimento humano, tais juízos necessários universais no mais restrito sentido, portanto, puros. Caso se queira um exemplo das ciências, basta observar todas as proposições da matemática. Caso se queira algo do tipo, no uso mais comum do entendimento, pode servir como exemplo a proposição de que todas as mudanças têm de ter uma causa. A experiência não dá jamais aos seus juízos uma universalidade verdadeira ou estrita, mas apenas suposta e comparativa. É meio difícil, né? Você tem que ter um feedback antes, mas para você conseguir traduzir isso, depois, gente, você muda a maneira de você entender qualquer coisa. Aí você vai pegar você vai pegar a Odisseia e a Ilíada e ler com o pé nas costas. É um projeto. Não falei, nem estou falando que é fácil, mas é possível e é muito eficaz.